E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, amados e preciosos ouvintes. Vamos meditar um pouco no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Salomão, escrevendo, ele diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos meditar um pouco nesta palavra que Salomão deixa para nós, principalmente os pais. Você observa que é um conselho maravilhoso. Instrui o menino no caminho em que deves andar. Você observa, amado e precioso ouvinte, que nós, os pais, somos responsáveis para instruirmos os nossos filhos, instruirmos as nossas crianças no caminho em que eles devem andar. A Bíblia chega a dizer, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz que o homem nascido de mulher,
é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Esta é a natureza humana, terrena, esta natureza que o homem nasceu com ela, essa natureza de inquietação, de insatisfação. E você observa que os filhos, desde que nascem, desde que estão sendo gerados, ainda no ventre da mãe, eles recebem todas as cargas emocionais que a mãe recebe. Tudo aquilo que a mãe come também serve para eles. Todas as emoções que a mãe passa, que a mãe vive, eles também vivem. E você vai observar que esta instrução que Salomão está pedindo a nós, nos aconselhando aos pais, que nós devemos instruir o menino, é necessário que os pais entendam que este instruir não começa quando a criança tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Esta instrução ela deve iniciar desde quando o filho é gerado, quando a mãe concebe ali do pai, e ela então, aquela criança começa a ser formada no ventre da mãe. Você observa que felizes é o pai, feliz é a mãe que tem esta ciência, que eles devem instruir o filho ainda dentro do ventre da mãe. Mas, pastor, como que eu posso instruir? É aquilo que eu disse. Todas as emoções que a mãe recebe, que a mãe vive, isto automaticamente a criança vive aquilo. Agora você observa, há casos que eu conheço desta forma, que sucedeu desse jeito. Mães que nunca, no período da gestação, elas sempre usaram, eu vou usar um termo grosseiro, usaram de desculpas para faltar nos cultos, usaram de desculpas para não sentar nos primeiros bancos da igreja por motivo da gestação. Eu me sinto um pouco incomodada, então eu preciso ficar levantando o tempo todo para beber água e às vezes eu não posso ir na igreja porque eu me sinto desconfortável e coisas assim. Bem entendido, há casos que até é por recomendação médica. Há casos que é preciso realmente isso. Mas a maioria dos casos, a mãe, algumas, não generalizo, há algumas mães que elas não encaram esta instrução desde o princípio. Elas deixam para instruir os seus filhos já com uma certa idade. Agora você vai observar que não é todas que fazem isso. Porque uma verdadeira mãe, uma mãe que tem a revelação disso aqui, ela já começa a instruir o filho desde o início, conforme já dito. Porque o mundo em que nós estamos vivendo hoje, amados ouvintes, é um mundo tenebroso, é um mundo que para
os mais velhos, o mundo em que nós estamos vivendo hoje, para nós, vamos dizer assim, está difícil, não está fácil. Agora, paramos um pouco e pensamos nas nossas crianças. Vamos pensarmos um pouco na nossa mocidade. Como que está difícil para eles viver uma vida cristã. Há muitas e muitas ofertas. O mundo existe hoje milhares de luzes atraentes que estão piscando, que estão chamando os nossos jovens, as nossas crianças, para o mundo de Hollywood. Agora, fala-se tanto hoje da delinquência juvenil, da delinquência das crianças. Há inúmeras crianças hoje que são rotuladas como crianças imperativas, crianças nervosas e etc. Agora, vamos refletirmos um pouco nas ações nossas. Se há crianças delinquentes hoje, por que será? A culpa é delas? É apenas das crianças? Ou, na maioria das vezes, a culpa está nos pais que não sabem criar os seus filhos? Filhos precisam saber que a vida existe limites. A vida existe espinhos. A vida existe direitos e deveres. A vida deve ser encarada com muita responsabilidade. Agora, o profeta diz para nós que o diabo, ele é astuto. Então, se ele não pode pegar o pai, se ele não pode apanhar a mãe, ele vai apanhar uma criança. Ele vai apanhar o filho ou a filha, de forma que ele está trabalhando para destruir esta família. Mas sabemos que antes que o espírito da morte, antes que o anjo da morte chegasse ali no Egito para destruir aquelas crianças, aqueles primogênitos, Deus tinha enviado uma via de escape. Deus, através do profeta Moisés, disse para aquela nação, disse para aqueles pais: vocês colocam o sangue na ombreira das portas, porque quando o anjo da morte passar, os seus filhos primogênitos não serão mortos. Aquilo ali, amado ouvinte, foi a instrução de Deus para aquele povo ali no Egito. Agora você observa, quantos acataram aquilo ali? Quantos instruíram a sua família que deveriam entrar para dentro
aplicar o sangue nas ombreiras da porta e ficar ali, esperando até que o anjo da morte passasse. Porém, nós sabemos que nem todos fizeram aquilo. E muitas crianças morreram por pais terem negligenciado aquilo. Agora você observa, nós estamos vivendo os dias idênticos com aquele do Egito. Você observa que hoje, como antes, é dever, é obrigação dos pais instruir os filhos. Mas o que acontece? Paulo, profeta de Deus, escrevendo na sua segunda epístola, em Timóteo capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigo dos deleitos do que amigo de Deus. É justamente isso, este espírito que está batizando as pessoas hoje. Este espírito terrível, que as pessoas vivem uma vida individual. Uma família de 4, de 5, de 3, de 2 que seja, por mais pequena que seja ou por mais grande que seja, as pessoas estão vivendo cada uma no seu mundinho ou no seu mundo, como queiram. Os pais não têm mais esse tempo de dialogar, de conversar, de instruir, de ensinar os seus filhos. Eles, de uma maneira até irresponsáveis, veja bem, colocam os seus filhos nas escolas, em cursos disto, curso daquilo, e poucos pais verdadeiramente sabem discernir o tipo de espírito que estão tutelando seus filhos, que estão ensinando seus filhos. Numa era em que nós estamos vivendo, uma era afeminada, uma era terrível, que vocês sabem, que os filhos vão para a escola naquela ideia de aprender as coisas boas e voltam da escola que só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus. E veja só, ainda hoje existem muitos pais que têm a coragem de mandar os seus filhos estudarem fora, estudarem em outras cidades, em outro estado, sem precisão. Ah, mas pastor, mas o senhor está sendo antiquado, o senhor está sendo ridículo falar desta forma. Eu preciso dar a educação para o meu filho. Não, eu não sou contra a boa educação. Eu não sou contra uma criança, um jovem, estudar,
se formar. Eu estou dizendo que você deve instruir. A Bíblia está dizendo que o pai deve instruir o seu filho. Não é você deixar que o mundo lá fora instrui o seu filho. Não é isso. É você deve instruir e deve, sim, sem dúvida, acompanhar, saber quem verdadeiramente está instruindo o seu filho, o que está sendo ensinado para ele. Irmãos, ouvintes, a coisa mais triste para um pai, uma mãe principalmente, carregar o seu filho no seu ventre por 9 meses e com o passar dos anos, a mãe ver o filho se envolver com coisa errada. A mãe ver a filha se envolver com coisa errada. E muitas das vezes, nas madrugadas, ela acordar chorando, em desespero e preocupada, vai no quarto do filho, vai no quarto da filha e pergunta: onde está meu filho? Onde está minha filha? O que eles estão fazendo nesta hora? Onde foi que eu errei? Oh Deus, aí começa a murmuração. Senhor, por que me deixes passar por isto? Senhor, por que meu filho está nisso? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Oh, irmã, irmão, ouvinte, veja bem, é preciso um despertar, é preciso nós termos discernimento de saber o que nós estamos dando para os nossos filhos. Muitas das vezes é preferível que ele não tenha esta educação do mundo, mas tenha sim a verdadeira e genuína educação cristã. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você observa que o profeta de Deus na mensagem Não te estribes no teu próprio entendimento, parágrafo 32 a seguir, ele diz assim: hoje mandamos nossos filhos à escola para terem entendimento. Então, depois que termina o primário, os enviamos para o ginásio para o melhor entendimento do conhecimento. Então, depois que terminam ali, alguns filhos têm suficiente sorte para irem à faculdade e, através da faculdade, completarem sua educação, entendimento e conhecimento, o que eles adquiram. Muitas vezes, para obter um emprego, você tem que ter pelo menos o entendimento do ginásio, ou uma educação universitária, ou algo mais. O profeta pregou esta mensagem em 20 de janeiro de 1965. Ele continua dizendo: mesmo assim, o sábio Salomão disse: não te estribes no teu próprio entendimento, não aprenda destas coisas. Gostaríamos de saber por que diz tal coisa como esta, mas é porque nosso moderno entendimento e, em geral, a sabedoria do homem é contrária à palavra de Deus. E eu penso que isso é o que Salomão estava tentando advertir seus filhos. Não é para serem iletrados, mas para não confiarem no entendimento dos homens. E eu acho que isso seria uma boa exortação hoje, se disséssemos aos nossos filhos e aos filhos de Deus que está bem ter uma educação. Não existe nada contra isto,
Mas quando esta educação é contrária à palavra de Deus, então se estribe na palavra e deixa ir a sua educação, vê? Por causa da palavra. E a educação se firmará e lhe dará um bom trabalho, por certo, uma boa posição entre o povo intelectual. Mas tudo bem, o que será uma grande ajuda para você? Te ajudará nas suas finanças e seu sustento, fazendo a vida um pouquinho melhor. Mas recorde de uma coisa, meu filho, você tem que morrer. Não importa quanta educação você tenha, o quanto de cultura você seja capaz de acumular, mesmo assim você terá que encarar a morte, porque está escrito que o homem deve morrer e após aquilo o julgamento. A morte não é tão ruim, a parte ruim é chegar no julgamento. E Deus não vai te perguntar sobre o quanto de cultura que você obteve quando você estava aqui na terra, o quanto de conhecimento você acumulou, se você tem bacharelado de arte ou em que grau você esteve, mesmo como ministro, isto não lhe será requerido. Mas o que será requerido de você é o que você fez quanto ao entendimento da palavra de Deus. É aí onde vem o requisito. A sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é vida. Minha palavra é vida e saber que ela é vida. Ele diz, reconheça-o, ela é a palavra. Então você só pode conhecê-lo através da palavra, pois ele é a palavra. E esta é a única maneira pela qual você o conhecerá, é através da sua palavra. Que você, pai, mãe, possa meditar nisto. Dê sempre, incansavelmente, dê a palavra de Deus para o seu filho. Acompanhe os seus passos. Desde o ventre, esteja instruindo ele. Diz para ele que haverá um arrebatamento e que ele precisa prestar conta da vida dele. E que ele esteja longe das coisas do mundo e perto, sim, muito perto das coisas de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Lord my God, when I am lost, I wonder, consider
postramos